Glória a Deus. Amém. Os irmãos que estão em pé e atrás, tem alguns lugares aqui à frente. Tem 4 cadeiras aqui, 5 cadeiras. Se quiserem vir, fique à vontade, viu? Fica mais próximo aqui, mais perto de mim, para ficar mais bonito, irmão. Fique à vontade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos então ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E nós vamos estar compartilhando um pouco da palavra de Deus, um pouco que vai te alimentar por muitos dias da sua vida. Esse pouco de Deus é muito para nós, e tudo que vem de Deus para nós é bom. Então abre aí a tua palavra, linda palavra, palavra que eu amo, palavra que mudou a minha vida, palavra que transformou a minha casa e que vai mudar a sua vida. João 8, 32. João fica no Novo Testamento, você vai ver Mateus, Marcos, Lucas, depois João. João 8, versículo 32. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. E o texto da palavra de Deus diz assim, João 8, 32. E conhecereis a verdade. Glória a Deus. Antes de você assentar, nós vamos orar. Pai, liberta o teu povo, papai. E nós cremos, meu Deus, que esta libertação, ela é gradativa. Vai sendo liberto dia após dia, conhecendo a tua palavra, e conhecendo a tua palavra, nós vamos conhecendo mais do Senhor. Conhecendo a palavra, conhecemos o Deus da palavra, e o Deus da palavra nos revela qual é a sua vontade. Toca em cada coração aqui, cada vida, papai, e que esse momento que nós estaremos aqui junto, o Senhor possa soltar uma semente no coração de cada vida que veio aqui, cada visitante, cada irmão, e que possa, meu Deus, sair daqui cheio do teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, amém. Antes de se assentar, vai assentando, dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, em Deus tudo em abundância. Olha, não vou conseguir beber tudo, mas tem água aqui, bênção de Deus. Esse texto da palavra de Deus, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, fala que só é liberto quem conhece a palavra. Por muitos anos me ensinaram, e depois o Senhor foi revelando, mas por muito tempo eu aprendi que a libertação vinha por oração. Você impunha as mãos, manifestava ali o capiroto, você mandava o capiroto embora, e aí a pessoa ficava liberta. Isso não é libertação, isso é expulsar demônio. A pessoa fica livre, mas não fica liberto. O coração fica livre, mas fica sem conhecer a verdade. E nós precisamos conhecer a verdade de Deus. E a verdade de Deus, o texto diz aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu te pergunto, que verdade que é essa, irmãos? Quem que é essa verdade? Jesus. Jesus é essa verdade. E ele continua dizendo no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu já tive uma pequena abertura nesse texto, e hoje quero ser breve. Quando Jesus fala ali ao povo de Israel, a respeito desse texto, todos eles chegam para Jesus e falam assim, Senhor, liberto do quê? Eu nunca fui preso, nunca estive preso, nunca, nem nós, nem os nossos pais estiveram presos. Se bem que viviam em cativeiro e cativeiro. Saíram da Babilônia, foram no Egito, ou seja, primeiro no Egito e foram escravos um bom tempo. E Jesus então
Diz ali: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, talvez você não conheça a palavra de Deus. Eu quero desafiar você que não estuda a palavra de Deus, passar a estudar a palavra de Deus, para você sentir e saber que libertação que é essa, é interna, aonde você tem a liberdade de adorar a Deus, pular, dançar, correr, com liberdade no Espírito de Deus. Hoje, e já há algum tempo, sou novo também, 57 anos de pura energia e alegria no Senhor, 23 anos de experiência com Deus. Nesses 23 anos, cada dia que passa, eu compreendo essa libertação. O Senhor quer fazer uma limpeza completa nas nossas vidas, e a palavra de Deus precisa se completar, ou seja, ela precisa ser realizada na sua vida. As igrejas, irmãos, eu nem falo daquele que não tem igreja, eu nem falo daquele que não participa de uma igreja, eu falo de pessoas que participam de igrejas, que dizem que louva a Deus, que dizem que serve a Deus, mas hoje a igreja ainda está doente e precisa ser liberta. A palavra precisa cumprir na sua vida. Não quero aqui falar de prosperidade, mas se eu sou filho de Deus, sou herdeiro de todas as coisas que Deus tem. Se sou filho de Deus, eu tenho que usufruir tudo aquilo que Deus deixou para mim usufruir. Eu sempre falo, Isaías 1,19 diz: se quiseres e me obedeceres, comereis. Se você não está comendo, irmão, alguma coisa está errado. Não com a Bíblia, com a sua vida. É com a sua vida. Quando ele diz no 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oséias capítulo 4, versículo 6, alguém sabe o que está escrito? O meu povo, tem uma versão que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Outra versão diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Irmãos, nós perdemos, não é para o diabo não. Tem gente que, o diabo está isso, o diabo está me escravizando, o diabo está me colocando em dívida. Tá não, irmão, você que está entrando em dívida. É você que não está sabendo administrar, é você que não está conhecendo a palavra, é você que não está buscando as promessas de Deus para a sua vida. Mateus 22, 29 diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se Jesus Cristo é a verdade, e eu creio e eu tenho certeza absoluta que Ele é a verdade, é só encostar nele, irmãos. Eu estava conversando com alguns irmãos, antes desse encontro com Deus, Deus falou comigo. Irmãos, talvez tem pessoas que falam: como Deus fala com Anne? Um dia, pastor, falando que Deus fala, rapaz, com comedor de feijão. Eu falei: irmão, busca Deus que Ele vai falar. Você não busca, Ele vai falar como? Não conhece a Deus, como é que vai falar com Deus? E orando, e Deus falou para mim: passa para o Betinho a administração do encontro. E eu falei: fala de novo, Senhor. Confirma aí o negócio, porque o Senhor sabe como é que eu sou. Passa para Ele, não atrapalha. Irmãos, eu estou falando aqui para vocês entenderem como Deus age, porque se fosse eu tinha atrapalhado lá no encontro, por causa de normas, por causa de legalidades, por causa de sei lá do que. Mas Deus deu a ele o caminho, e foi o melhor encontro que nós fizemos. Todas as pessoas que foram, eu creio que todas voltaram cheio da graça de Deus.
Deus está pronto para abençoar, mas às vezes a gente atrapalha. E nós precisamos nos colocar no nosso lugar e deixar Deus fazer. Eu lembro da última vez que eu conversei com o bispo falou assim: pastor Célio, se o senhor não atrapalhar lá, a obra cresce. Eu já falei aqui para o Diego, se não atrapalhar, a obra cresce. Irmãos, eu estou entendendo que se eu não atrapalhar, a obra cresce. Eu preciso deixar o Espírito de Deus agir, só isso. E pregar a verdade, e viver a verdade, e ensinar a verdade. Abra aí, mais um pouco à frente, João 14, 6. O que diz aí na sua Bíblia? Olha que lindo. Não é ninguém vem ao Pai senão pelo pastor, pela comunidade. Interessante que Jesus está dizendo aqui, ó, ninguém vem ao Pai, vem. Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você pode falar, mas peraí, está errado aqui o negócio. Eu acho que alguém que foi traduzir, traduziu errado. Não, traduziu não, irmão. Porque Jesus e o Pai é o mesmo. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Irmãos, quantos caminhos já apresentaram para você? Tem um ditado que diz, todos os caminhos levam a Deus. Eu não sei que Deus, porque o meu, só Jesus Cristo. Ele é a ponte. Não é pinguela não, irmão, é ponte, cabe um monte de gente. É passagem. Ele é a única passagem. Ele é o único caminho. Não há outro caminho. Não há outro Salvador. Você pode procurar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nenhum outro que pode te levar a Deus, a não ser Jesus Cristo, que é o mesmo. Então, se tem um caminho para mim te apresentar, esse caminho é Yeshua HaMashiach, Jesus é o Senhor, só Ele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é digno de ser louvado. Só Ele. O texto diz, eu sou o caminho. Agora eu quero te explicar. O texto aqui está dizendo, eu sou o caminho e não um caminho. Se o texto te dissesse, eu sou um caminho, eu diria para você que tem outros caminhos. Mas aqui é artigo definido. É só Ele, não há outro caminho. Só Jesus pode te dar vida e vida eterna. Ele diz, e a verdade, que nós já falamos lá. Tudo que você quiser saber, conhecer, vem até mim. Me conheça, que eu te farei conhecido a vós. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. E ele termina dizendo, e a vida. Irmãos, vamos falar agora sobre a vida. Como é que está a sua vida? É isso que eu quero que você entenda. Ou a Bíblia está errado, ou as nossas vidas estão erradas. Porque se você está levando uma vida que não é aquilo que Cristo falou que você deveria viver, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de comunhão, uma vida de prosperidade e uma vida de bênção, algo está errado. Porque Ele diz que Ele dá vida, e a vida que Ele dá é vida em abundância. Deus, Ele morreu na cruz para te dar vida, e Ele deu a vida dEle para você. Vai mais um pouquinho, volta um pouquinho aqui, 8:44, volta lá.
Vou mostrar para você o capiroto sem vergonha que atrapalha nós. João 8,44. O mesmo evangelho de João, 8,44. Ele está dizendo para algumas pessoas lá: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, em Cristo, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Estou falando para você não, estou falando para outras pessoas. Não receba essa aí não. Eu quero só completar o que eu falei antes. Porque o texto aqui está dizendo: se você é de Deus, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, vive as coisas de Deus. Por isso que vocês ouviram, nós ouvimos esses testemunhos. Dificilmente alguém vai falar: eu não prestava. Como a Indiane falou, ela disse: eu vivia no mundo, mas eu recebi a Deus, e agora eu saí do mundo, saí do pecado. Só tem coragem de chegar e declarar diante de pessoas aquele que teve uma experiência, aquele que viveu, experimentou da verdade. Quem experimenta da verdade, irmãos, nunca mais quer viver na mentira. Quer conhecer a verdade? Ele deixou aqui, ó. Está aqui. Vou voltar lá. 14:6. Olha como esse povo convivia com Jesus, viviam com Jesus, andavam com Jesus, viram os milagres que Jesus fazia. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele continua: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes vistos. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Às vezes você pode falar: como que um cara desse andava, ouvia, participava e não conhecia? Às vezes nós fazemos o mesmo. Às vezes nós chegamos no domingo, e o domingo, descansar, esperar passar para segunda-feira, trabalhar, vem o outro sábado, outro domingo, e assim. E Deus? Uma hora eu vou lá. E quando nós precisamos, Deus também vai falar: uma hora também eu vou lá. Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer se revelar a você, irmão. Irmã, Ele quer se revelar a você. E não tem dificuldade. Sabe por que esse povo volta feliz da vida? Não é porque tem pregador bom não, irmãos, é nós mesmo. É nós lá na fita. Pessoas que nunca pregaram aqui, pregaram lá. E aí escuta, Deus transforma. Sabe por que Deus transforma?
Não é porque o pregador, é porque a palavra está sendo falada. É porque está sendo anunciado a verdade. E a verdade diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Viu que estava errado o pecado? Não vou mais para o pecado. Tira um final de semana, deixa o comodismo e vai encontrar com Deus. Como disseram para a irmã, e Deus vai estar lá? Irmã, ainda bem que não sou eu, porque eu falo, vai não, Oreildo, fica aí. Irmãos, você marcou um encontro com Deus, Ele vai estar lá, Ele vai estar lá. Você pode ter certeza, e não importa quem vai pregar, vai ouvir, porque Ele vai usar. Irmãos, Deus usou uma mula, não vai usar eu, irmão? Verdade. O texto fala que não tinha ninguém para anunciar a palavra, não tinha ninguém para falar com o rei. Olhou para um lado, não tem ninguém, falou: mula, vai você mesmo, fala com esse homem aí. A mula vai e fala: por que você está me batendo, filho? Está aqui na palavra. Aí a quem vai pregar? A quem vai pregar é o pastor Célio. Vou não, ele bate muito. Irmão, eu bato, mas bato mesmo. Tem que aprender. Aprendi no pau. Anuncie a verdade, que a verdade entrando no seu coração, ela te transforma e muda a sua vida. E nós precisamos mudar as nossas vidas. Irmão, saia do teu comodismo. Conheça a palavra de Deus. Conheça o Deus da palavra. E você vai entender o que eu estou falando aqui.